Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre. Iremos realizar esta web-aula temática da disciplina Orçamento Público e Execução Orçamentária e Financeira. Essa disciplina que trata, né, da mola propulsora de qualquer administração pública, que é o orçamento público, ou seja, os recursos que adentram na administração pública e a sua execução orçamentária e financeira, ou seja, todo o planejamento, né, de conclusão das despesas, objetivando alinhá-los aos objetivos e metas propostos, né, nas peças de planejamento, seja no plano plurianual, seja na lei de diretrizes orçamentárias, seja também na lei orçamentária anual, né? Quando nós falamos de web aula, né, nós estamos realizando essa web aula neste momento síncrono. O que é o momento síncrono na educação à distância? Onde professor e aluno, ou seja, onde os sujeitos pertencentes se encontram no mesmo espaço-tempo, ou seja, neste ambiente virtual, neste horário pré-agendado. Eu agradeço a participação de vocês que disponibilizaram um pouquinho, né, do seu dia, do seu horário, para poder assistir a essa web-aula, mas ela será gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem para que vocês possam assistir e, caso restarem dúvidas, vocês poderão enviar por mensagem, tá? E aí eu retorno o mais breve possível. Na nossa web-aula de hoje, nós vamos falar sobre o ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário, ele ocorre anualmente. Toda vez que nós encerramos um orçamento e iniciamos a construção de outro, nós estamos fechando e iniciando um ciclo orçamentário. Por isso que essa ideia de ciclo, né, de algo que nunca se acaba, ele se renova a cada ano, né? Pois o nosso ciclo orçamentário ele é anual. E quando nós falamos de ciclo orçamentário, nós temos aqui períodos, né? Nós temos período em que as atividades relacionadas ao orçamento ocorrem, tá? Então, antes que o orçamento público entre em vigor, ele enfrenta esse processo de ciclo orçamentário que se renova a cada ano por meio de uma nova lei orçamentária anual. Tá? Então, a lei ela é construída pelo Poder Executivo, né? Então, toda vez que há uma previsão orçamentária, né? Toda vez que há essa construção de um novo orçamento, nós iniciamos como? Nós iniciamos através de uma série histórica, né? Essa série histórica ela irá fundamentar cada novo orçamento. Então, nós temos aqui que construir a nossa previsão de gastos para o ano seguinte. Numa economia que não é uma economia estável, então, e sim uma economia instável, pode ocorrer o quê? Alguns ruídos, né? Algumas falhas nessa previsão. Então, o orçamento ele não é uma peça rígida, ele é uma peça que ele é revisada durante a sua execução, tá? Então, mas quando nós chegamos nessa parte de execução, nós vamos voltar um pouco nessa fala. Então, as fases do ciclo orçamentário são a elaboração, lembrando que a elaboração ela é de competência do poder executivo. Então, quem vai construir o orçamento, né, essa peça, essa proposta, é o Poder Executivo. Né? Então, elaboração e planejamento, discussão e aprovação já é realizada pelo Poder Legislativo, que é quem propõe melhorias, autoriza e aprova, e devolve para o Poder Executivo na forma de lei, né, para a execução e acompanhamento. Então, elaboração e planejamento é a primeira parte a primeira fase do ciclo orçamentário. A segunda fase é a aprovação. A terceira fase é a execução e avaliação. E assim inicia-se uma nova elaboração,
aprovação, execução e avaliação, gerando este ciclo orçamentário. Vamos para o próximo slide. Então, né, agora vamos falar das competências, né, dessa fase do ciclo orçamentário. Já me adiantei um pouquinho aqui. Então, o Poder Executivo, ele elabora, né, a primeira versão da PELOA, que é a Proposta de Lei Orçamentária Anual, baseada na série histórica. Essa série histórica, ela envolve os objetivos e metas propostos no Plano Plurianual. Ela vai envolver o anexo de metas e riscos fiscais determinado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem a função também de orientar, de nortear a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Então, as peças de planejamento orçamentário, seja PPA, seja LDO, seja a LOA, elas são peças harmônicas e que conversam entre si. Então, nenhuma peça pode ir de encontro com a outra, e sim elas vão ao encontro de cada uma, né? Então, fizemos ali o projeto da Lua. E o que vai conter no projeto da Lua? A Lua, ela estima a receita e fixa a despesa. Então, gravem bem isso. A Lua estima a receita e fixa a despesa. Por que que ela estima a receita? Ela estima a receita porque a receita sempre é prevista. A receita, ela é identificada pelo regime contábil de caixa. Então, você prevê a receita e ela vai ocorrendo quando ela adentra nos cofres públicos. Já a despesa, ela é verificada pelo regime de competência. Ela é fixada. Então, você já reconhece a despesa no momento em que você, né, é, a entende como despesa, independente dela ter ocorrido ou não. Então, receita, regime de caixa, quando da efetiva entrada no cofre público. Despesa, regime de competência, ela é fixada. Então, independente dela ter sido já concretizada, ela já é reconhecida. Na administração pública, nós chamamos isso de regime misto de contabilidade. Quando você fez a proposta ali, estimou a sua receita para o exercício subseguinte e fixou a despesa para o exercício subseguinte, nós temos ali, né, o desenho da lei orçamentária anual, né? Então, nós temos ali matéria econômica. Tudo isso alinhado às metas e objetivos propostos no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias. Enviamos para o Legislativo, segunda etapa do nosso ciclo orçamentário, que irá propor melhorias, né? Realizar discussões, votação e aprovação. Então, Legislativo devolve ali a proposta de lei orçamentária anual, a PELOA, já na forma de lei orçamentária anual, da LOA, para o Poder Executivo realizar o quê? A terceira etapa. A terceira etapa é a execução orçamentária e financeira. As etapas 1 e 2 ocorrem num exercício, né? Então, nós construímos a Lua no exercício X1, vamos chamar de X1, envia para, isso ocorre mais ou menos lá no finalzinho de agosto, já o envio para o Legislativo, e o Legislativo devolve até o finalzinho de novembro para o Executivo, já na forma de lei, que irá iniciar a execução orçamentária já no novo exercício, no exercício em que ela foi, né, proposta. Então, a execução orçamentária ela inicia no dia 1º de janeiro de um exercício corrente e ela termina no dia 31 de dezembro, tá? Do mesmo exercício. Então, a etapa 3 ela vai ocorrer durante o exercício financeiro. E concomitante com a etapa 3, ocorre o quê? A quarta etapa, que é o controle e avaliação, onde, como eu disse, a lei orçamentária anual, até mesmo pela instabilidade econômica de um país, ela não pode ser uma peça rígida. Então, tudo aquilo que foi previsto
pode ser frustrado. Então, nós podemos ter ali uma arrecadação aquém daquela que foi pensada, né? E aí, como que faz? Né? Então, isso você vai avaliando e controlando ali durante a execução orçamentária. E também pode ocorrer o quê? O excesso de arrecadação, ou seja, a previsão ficou aquém daquilo que está entrando, né? Então, está entrando mais recursos do que aquilo que foi previsto. E aí ocorre o quê? Suplementação orçamentária. Nós temos dispositivos e mecanismos onde nós podemos suplementar nosso orçamento, e são os créditos adicionais. Então, todo esse ciclo orçamentário, ele visa o quê? Né? A boa execução, o planejamento, para que os gastos possam ocorrer de forma efetiva, até mesmo em respeito aos princípios da administração pública, né? Ou seja, tudo aquilo que é exercido na administração pública tem por premissa, né, observar os princípios da administração pública, princípio da legalidade, ou seja, nada poderá ser realizado ou deixar de ser feito, né, se não for em virtude da lei, o princípio, né, da impessoalidade, onde você não pode colocar a sua vontade acima da vontade, né, do geral, o princípio da moralidade, onde eu devo assumir um papel probo, né, ético e moral, princípio da publicidade, onde eu tenho que dar publicidade, transparência aos atos da administração pública, e o principal princípio, que é o princípio da eficiência, onde o gestor e aqueles que trabalham junto à administração pública devem agir de forma a realizar, né, com esmero o seu serviço, tendo assim a eficiência na execução, né, de um orçamento. Tá? Então, é muito importante compreender que todo esse planejamento ele deve ocorrer de modo, né, com que o pensamento não seja nada voltado para si e sim para toda a sociedade. Haroldo, Haroldo quer fazer uma pergunta? Pode ativar o som, Haroldo. Não estamos escutando, Haroldo. Tá ouvindo agora? Agora sim. Seja bem-vindo, Haroldo, Professor, mais uma vez. senhor, oi, professor, boa noite. Eu estava numa outra aula aí, perdão por chegar atrasado. Estava Imagina, numa outra aula aqui. agradeço. Professor, eu fiquei em dúvida. O senhor falou a questão do superávit aí dentro da questão da arrecadação. Quando chega esse ponto, como que funciona, por exemplo, assim, é, é feito como é que eu posso lhe perguntar? Ele já fica com um superávit por uma outra etapa da LOA? É, O círculo ele se inicia já com o superávit, é isso? sim, toda vez que termina um exercício, só para vocês compreenderem o conceito de superávit. Superávit é toda a sobra orçamentária de um exercício anterior. Então, quando eu tenho uma receita que ela não foi gasta dentro de um exercício, né, para toda despesa empenhada, né, eu posso trazer aquela despesa de alguma forma para o exercício, para a sua conclusão. Então, nós temos ali despesas em caráter de restos a pagar, né, que eu ainda tenho que cumprir, ela supera um exercício, mas se ela pode ser inscrita, né, desde que empenhada na primeira fase da despesa, onde eu reconheço uma despesa. Então, se eu tiver uma despesa empenhada, mesmo que for no dia 31/12 de um exercício, ela vai ser paga em restos a pagar no exercício seguinte, tá? Se já foi liquidado, nós dizemos que ela vai inscrita em restos a pagar processados. Se não foi passada da fase da liquidação, ela vai em restos a pagar não processados. Agora, toda aquela sobra orçamentária, né, que não foi empenhada, mas entrou a receita no exercício anterior, eu posso adequar no meu exercício, né, no meu exercício atual, na forma de superávit. Tá? Então, eu faço, né, aquela conciliação bancária, vejo todos os recursos e dou destinação àqueles recursos na forma de superávit. Tá? Então, o superávit ele é adequado de forma suplementar no orçamento. Se vocês forem verificar
ele tem uma fonte própria. Essa fonte, ela é uma fonte que ela inicia com o número 9. Então, numa dotação orçamentária, onde você tem recursos orçamentários do próprio exercício, numa fonte, por exemplo, municipal 01, o superávit ele vem numa fonte 91. Tá? E aí você consegue ali diferir o que é orçamento atual daquilo que é sobra orçamentária anterior, que volta na forma de superávit, tá bom? Então, o conceito de superávit, ele vai nesse sentido, tá? Ele é adequado no orçamento atual durante a sua execução. Não há como prever o superávit já na proposta de lucro, tá? Então, ele é uma despesa que nós entendemos que seria extra orçamentária, ok? Ok. E, professor, mais uma dúvida. Aí, por exemplo, quando o ciclo se completa, por exemplo, com esse superávit, é, em percentuais, por exemplo, assim, em relação ao Brasil, né, que é um país de dimensões continentais, quando há um superávit, assim, significa que o país está caminhando bem na questão do recolhimento do fisco, da questão da economia, é mais ou menos isso? O superávit, ele é muito importante quando você tem um projeto que você não conseguiu executar dentro do exercício. Por exemplo, eu tenho que construir uma escola, né? E eu tinha a intencionalidade de construir essa escola neste exercício. Não consegui, eu tenho que ter a garantia da sua continuidade. Então, o superávit, ele, na verdade, ele vai ser o fruto dessa previsão, daquele recurso que eu guardei, mas não consegui utilizá-lo, né, naquele exercício. Então, ele passa para o exercício seguinte, para que ele possa dar a conclusão daquela obra. Mas o superávit, ele só é salutar, pessoal, quando ele tem um propósito, tá? O ideal é que você utilize todos os recursos dentro do próprio exercício. Então, aquilo que foi previsto deve ser executado, tá? Não é salutar deixar sobra orçamentária, tá? Então, se você realizou uma previsão, né, efetiva, eficiente, eficaz, você utiliza-se dentro do próprio orçamento, tá? O superávit, ele ocorre somente quando ele tem um propósito, tá? Ou quando a sua arrecadação ficou maior daquilo que você esperava e você não conseguiu adequá-la em tempo no próprio exercício, tá? Mas superávit não é bom se você não tiver um propósito. Ele aduz ali que há uma falta de planejamento, tá bom? No gasto dos recursos, Beleza, professor. tá Obrigado aí pelo bom? esclarecimento. Disponha, querido. Então, vamos prosseguir aqui, né? Então, falando um pouquinho mais sobre a elaboração, essa é a fase em que são realizados os estudos. Como eu disse, tudo é fruto de uma série histórica, fruto de estudo, fruto do pensamento, em consonância com as demais peças de planejamento, né? Então, e essa execução, ela não é uma execução onde ela corre solta, né? Ela é acompanhada pelo Ministério Público, ela é acompanhada pelo Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Legislativo, Defensoria Pública, todos os controles externos, tá? Então, as propostas são só consolidadas, né, pelo setor de orçamento, num único orçamento, que encaminha, então, para o gestor, né, o presidente da República, que envia a proposta para o Congresso até 31 de agosto. Né? Como eu disse para vocês, ali finalzinho de agosto, ele é encaminhado ao Legislativo, que devolve ao Executivo, né, mais ou menos ali 30 de novembro. Então, que já é a parte de aprovação. Então, o processo legislativo, ele conta como uma comissão, né? Então, ele é um processo mesmo, onde é estabelecido uma comissão mista, e nessa comissão poderá ter também a participação social, que emite um parecer e encaminha para o plenário, que realizam duas votações. Então, após essas duas votações, há então o sancionamento dessa lei, e esta lei é publicada no Diário Oficial para que possa dar aí o princípio da publicidade, né? Publicada, ela é devolvida para o executivo para a execução orçamentária. Como eu disse, que é o processamento das despesas, né, fixadas dentro da receita prevista.
e ela se desenvolve dentro do exercício financeiro, ou seja, um ano, ele inicia-se de 1º de janeiro e finaliza-se em 31 de dezembro do corrente. Essa determinação de exercício financeiro está contida na Lei 4.320, de 1964, que é a lei que rege a contabilidade aplicada ao setor público, né, no seu artigo 34. A Lei 4.320, ela está para o setor público, assim como a 6.404, de 76, está para as sociedades. Então, dada a importância do setor público, ele tem uma contabilidade própria. Uhum. Aí, né, devolvida a lei orçamentária, o Poder Executivo tem 30 dias para estabelecer a sua programação financeira, o cronograma da execução mensal de desembolso. Por que que eu tenho que estabelecer um cronograma mensal de desembolso? Né? Porque o orçamento, ele é anual, né? Então, eu faço ali a fixação da minha despesa, né? Contudo, eu não disse que a receita é prevista, e a receita, ela entra aos poucos. E ela só vai poder ser executada pelo regime de caixa, ou seja, a receita só é reconhecida quando ela entra no cofre público. A lei orçamentária anual, você estima essa receita, só que ela vai entrando durante o decorrer do ano. Então, eu tenho uma previsão ali de percentuais de despesas mês a mês. E eu tenho que realizar um cronograma de despesa que seja em consonância com a minha receita. Ou seja, eu tenho que alinhar orçamento ao financeiro. Por isso que nossa disciplina chama-se Orçamento Público e Execução Orçamentária e Financeira. O orçamento, ele é a ideia daquilo que vai se concretizar. E o financeiro, ele é a concretização. Um exemplo bem claro aqui para nós podermos visualizar isso. Nós não temos nossos salários. Por exemplo, eu tenho um salário que eu vou receber mês a mês, né? E eu tenho, né, o salário que eu vou receber durante o ano. Por mais que eu vou receber ali meus 200 mil no ano, eu entro ali parcelas todo mês e eu vou gastando conforme as parcelas vão entrando. O orçamento ocorre da mesma forma. Eu só posso ir executando o meu orçamento alinhado à receita que entra. Então, se eu vou entrar parcelas ali de 200 mil mês, eu vou executando o meu orçamento 200 mil mês, até a sua totalidade ao final do ano. Tá? Esse cronograma ele é acompanhado e ele pode ser revisado, né, conforme a receita vai entrando. Se estiver a maior daquilo que eu previ, eu suplemento meu orçamento. Se a receita estiver menor daquilo que eu previ, eu vou contingenciando o meu orçamento. Então, despesa maior do que o previsto, suplemento. Despesa menor, contingencio. Ou seja, eu vou segurando a minha despesa. Ok? E isso chama-se equilíbrio orçamentário. Tá? Ele ocorre dentro dessa fase de controle e avaliação, durante a própria execução orçamentária, que afere e acompanha a execução das despesas e verifica se os prazos padrões e as normas estão sendo respeitadas, né? Então, o orçamento também precisa ser prestado contas. Hoje, os controles externos, eles determinam que essas contas sejam prestadas a cada quadrimestre. Então, a apresentação das contas públicas na Câmara Legislativa é aberta a toda a população, toda a sociedade, para que possam acompanhar. Nós também temos ali, né, a lei da transparência pública, que ela determina que toda a matéria orçamentária e financeira seja disponibilizada em tempo real, num link da transparência pública, que são disponibilizados também nos sites dos governos, ok? Então, para acompanhar aumento também do orçamento, nós temos os controles internos, que são controles estabelecidos dentro do próprio governo, né? São internos, que eles fazem a salvaguarda, né, dos gastos em consonância com a lei, para que não sejam realizadas sanções, né, e nem na inobservância, né,
possam estabelecer penalidades pelos controles externos, né? Que os controles externos são aqueles fiscalizadores, órgãos fiscalizadores, mas que não são partícipes, né, da própria administração pública. Então, Ministério Público, os tribunais de conta, sociedade, legislativo, são órgãos que são denominados controles externos. E a sua previsão está na própria Constituição Federal, né, no artigo 163. Né? A elaboração da lei orçamentária anual, ela tem que estar conversando de forma harmônica, né, com as demais peças de planejamento orçamentário. Essas peças de planejamento orçamentário, elas foram previstas na Constituição Federal, que foi um marco, né, que ela trouxe o conceito. Essa Constituição Federal de 88, ela trouxe o conceito de planejamento alinhado a orçamento. Então, antigamente, o orçamento era considerado apenas uma peça de controle de gastos, mas não tinha um tipo de planejamento alinhado, né? Não tinha metas, objetivos daquilo que se desejava realizar, simplesmente gastava-se. Então, a Constituição Federal de 88 trouxe no seu artigo 165, inciso 2, né, a concretização dos objetivos e metas enquanto finalidade estabelecidos nessa peça de médio prazo, de 4 anos, denominada Plano Plurianual, ou simplesmente PPA. Né? É o cumprimento ano a ano das etapas do PPA, em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também, né, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de 2000, que trouxe ordenamento, né, aos atos dos gestores públicos, trazendo limites, né, para as ações. Então, a Constituição Federal de 88, ela estabeleceu nessa iniciativa dos instrumentos de planejamento, sendo privativa do chefe do executivo. Então, a construção, a iniciativa, ela é privativa do executivo. Então, não compete, né, em hipótese alguma, mesmo na omissão do executivo, que o legislativo inicie esse processo, tá? Então, ela é privativa do poder executivo, cabendo ao legislativo somente a analisar, avaliar, fazer propostas de melhoria, né? E autorizar, devolvendo na forma de lei, tá? Então, orçamento público, ele é o equilíbrio entre receita e despesa. Mas é o ato, formalmente, em que o Poder Executivo prevê a arrecadação de receita e fixa a realização da despesa para o período de um ano, um exercício financeiro, onde o Poder Legislativo assim o autoriza. As despesas devem ser iguais às receitas e é o que chamamos de princípio do equilíbrio orçamentário. Tá? Então, essas despesas, elas são alinhadas em ações, em programas, com objetivos e metas, né, que devem ser atendidos e são acompanhados pelo poder legislativo, pelos controles externos, em consonância com as peças de planejamento orçamentário. Né? Então, as 3 peças, que são diferentes documentos, mas todas na forma de lei. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, né, se integram de maneira harmônica, né, não podendo uma ir de encontro à outra e nem discordar da outra. Tá? Então, o que está inscrito no PPA, ele está sendo norteado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para, né, a construção da Lei Orçamentária Anual. Tá? E quando há a revisão de metas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela também é revisada, o Plano Plurianual também é revisado, né? Então, tudo tem que ter previsão, ok? A Lei Orçamentária Anual, né, no âmbito federal, ela é dividida em 3, né? O orçamento, ele é único, tá? Só que ele tem 3 nichos na União. Ou seja, nós temos o orçamento fiscal, que representa todas as receitas e despesas dos fundos, os órgãos da administração direta ou indireta, que necessitam desses recursos para a manutenção de suas atividades.
nós temos o orçamento da Seguridade Social, que envolve os mesmos órgãos do orçamento fiscal, contudo, refere-se às despesas e receitas vinculadas à Seguridade Social, compreendendo ali a saúde, a previdência e a assistência social. Então, ela tem esse norteamento. E, por fim, nós temos o orçamento de investimentos de empresas, que compreende os valores transferidos para as empresas que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social, com direito a voto, que não pertençam ao orçamento fiscal e da Seguridade Social. Então, aqui o orçamento ele vai atender tanto a administração direta, que são os entes federativos, né, quanto a administração indireta, que são as empresas, né, públicas de direito, empresas privadas de direito público, as fundações, né, todas aquelas que recebem de alguma forma recursos do governo, tem que ter a sua previsão também dentro do orçamento, ok? Então, condições para início de uma execução orçamentária sempre será, né, o próprio instrumento, a própria lei orçamentária anual, que você irá operacionalizá-lo dentro do projeto, constando com as suas atividades, né, os seus elementos da despesa dos desdobramentos. Então, esses desdobramentos é o que nós chamamos de rubrica orçamentária, né? Então, ele vem dentro de um quadro de detalhamento da receita, ou seja, as ações elas são diferenciadas e codificadas em números, onde aquele que lida com orçamento consegue realizar a leitura por meio dessa rubrica orçamentária. Então, ele sabe a destinação, sabe a fonte, né, e aonde aplicá-la, somente por essa codificação. Tá? Como eu disse também, né, o orçamento ele não é uma peça rígida, ele deve ser revisado, né, e ele pode ser modificado por meio de créditos adicionais. O que são os créditos adicionais? São autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Podem ser classificadas em suplementares, especiais e extraordinárias. Tá? Então, os créditos suplementares são aqueles destinados a reforço de uma dotação orçamentária. Dotação é uma receita prevista, tá? Então, é uma rubrica orçamentária. Então, se eu previ uma despesa, mas ela ficou insuficientemente dotada daquilo que eu, né, pensei, né, no exercício anterior da execução orçamentária, eu posso colocar mais recursos naquela despesa. Então, nós chamamos de crédito suplementar. Ela foi prevista, mas ela ficou insuficientemente dotada de recursos para a conclusão. Já os créditos especiais são aqueles destinados às despesas das quais não houve previsão, né? Então, aquela despesa não foi prevista, logo você irá criar uma despesa específica. Por exemplo, durante a construção da minha lua, eu não previ a construção de um hospital, tá? Mas, né, diante da receita que está sendo arrecadada, diante da vontade, eu faço a revisão, né, e eu crio uma despesa para a construção desse hospital. Então, eu crio essa despesa por meio de um crédito especial. E, por fim, os créditos extraordinários, que são destinados aquelas despesas urgentes ou imprevistas, como o caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública, como foi o caso, por exemplo, da Covid-19. Tá? Então, os governos poderiam dispor de alterações de despesas através de créditos extraordinários. Tá? Então, eles dispensam, nesse caso, autorização legislativa devida à gravidade, mas tem que ter ali, né, decreto de calamidade pública, guerra notória, né, ou comoção interna. Okay? E nós chegamos ao final da nossa web aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Diante, né, do nosso horário aqui, eu agradeço a presença de todos. Esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Vocês poderão dirigir suas dúvidas por meio de mensagens, ok? Um grande abraço, gratidão, fiquem com Deus e até uma próxima.